Oi, pessoal do oitavo, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para mais uma aulinha com vocês e desejando que todos estejam muito bem para a gente continuar os nossos estudos. Espero que seus familiares também estejam bem. Pessoal, a gente vai ver hoje sobre dois grandes pintores do realismo, tá? Que a gente falou, mas não falamos muito sobre eles dois, mas falamos mais sobre um. E vamos falar mais um pouquinho hoje, para vocês terem um conhecimento sobre esses artistas. O primeiro que a gente vai falar é o Gustave Courbet. O Gustave Courbet, ele veio de uma família não de gente humilde. A família dele era de nobres, ele tinha condições para estudar, ele teve incentivo da família para ser pintor, ele morava no interior, ele vai morar na França, em Paris, né, na capital, e lá ele começa a fazer os seus estudos de artes e a conhecer também novos artistas, fazer novos contatos e entrar em conhecimento com as técnicas que estavam sendo utilizadas na época. Só que ele não concordava muito com aquelas pinturas. Ele queria modificar, ele queria fazer do jeito dele. E ele achava que as pessoas teriam que ser representadas também os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam no dia a dia e que também têm seu trabalho valorizado e que sem eles a sociedade não sobrevive. E então ele começa a se questionar sobre esse assunto. E pensando nisso, ele começa a ergue a bandeira do realismo, né? Ou seja, ele quer levar isso adiante, né? E ele começa com a pintura, porque ele é contra aquela pintura também de imaginação, aquela pintura de fazer por fazer, ou só paisagens, ou só mitologia, ou só religiosa. Ele não queria mais isso. Ele queria pintar os trabalhadores e valorizar essas pessoas que trabalhavam. Na década de 1840, ele passa a frequentar a noite parisiense. Na noite parisiense, ele conhece os pintores e começa a fazer grandes amizades no meio artístico. Ele já começa a ficar mais conhecido em Paris. E ele passa a se relacionar com artistas como Charles Baudelaire, o Hector Berlioz, assim, entre outros, né? Ele procura uma alternativa para não retratar mais aquele tipo de pintura que ele não queria mais. A partir daí, ele passa a ser mais notado, porque os trabalhos dele começam a aparecer e com essa nova temática. No início, como tudo que é novo, ele até foi criticado, ele recebeu algumas críticas, mas depois as pessoas acostumaram com o trabalho dele e começaram a valorizar muito o trabalho dele. E ele conseguiu conquistar, fazer uma carreira, ganhar dinheiro com os quadros dele, com as obras dele. Ele também ele foi muito produtivo, ele produziu bastante, ele pintou muitos e muitos quadros. Ele também era contratado pelas pessoas para pintar. Então, ele ganhava um dinheiro relativamente bom em cima do trabalho dele. E que eram pinturas totalmente fora do padrão das pinturas da época, que eles estavam acostumados. Em 1860, ele começa também com as naturezas mortas, começa a pintar também naturezas mortas. Mas, além disso, ele pinta, a preferência da temática dele é sobre o cotidiano e sobre os trabalhadores. Ele se chamava de um republicano por nascimento, porque ele tinha os ideais políticos dele, ele era socialista, mas ele não pegava em armas, ele não ia para a rua protestar, nada disso, mas ele tinha os ideais dele
da política socialista. Então, ele ajuda o movimento, né, durante a Revolução de 1848, mas ele sempre pacifista, nunca indo para a rua, nunca brigando. Ele vai na Comuna de Paris em 1871 e ele teve um papel bem importante e bem ativo na política da Comuna de Paris, que era uma comunidade socialista, né, da época. Mas ela teve curta duração, ela durou muito pouco tempo. E quando ela desaparece, quando a comuna desaparece, ele é preso. Ele foi preso e condenado por 6 meses de prisão pelo envolvimento, pelos ideais de comunismo que ele tinha. E pela destruição da coluna de Vendôme, que era uma coluna que contava a história das conquistas napoleônicas, das conquistas de Napoleão. Então ele foi preso durante um tempo. Quando ele sai do presídio, ele vai morar na Suíça. Ele não quer mais morar em Paris e ele vai morar na Suíça. E a Suíça é um país diferente, com uma cultura diferente do que ele era acostumado em Paris, com aquelas noites que ele saía e, enfim, conhecia os pintores e tal. Não tinha mais isso. E o trabalho dele tem uma certa importância, mas não mais tanto quanto o trabalho que ele fazia em Paris. E ele fica na Suíça e em 1877 ele falece de alcoolismo. Ele vira alcoólatra, ele fica um pouco depressivo porque estava fora do país dele e também porque os seus trabalhos já não faziam mais tanto sucesso assim. E também tem outro pintor aí na apostila que a gente tem, que ficou bem famoso, que o Jean-François Millet. O Jean-François Millet, ele tinha uma certa facilidade para retratar o cotidiano e o dia a dia. Os dois são pintores realistas, não esqueçam disso. O Millet, ele fundou a escola de Barbizon, na França. Era uma escola rural. E porque o pai dele era um agricultor, um pequeno agricultor. Ele tinha algumas terras e plantava. E ele foi acostumado durante a infância dele e um pedaço da juventude dele a conviver com os trabalhadores rurais, os plantadores, as pessoas que faziam os muros de pedra, né, que carregavam as pedras. Então ele teve essa convivência e ele viu a importância que essas pessoas tinham no trabalho e na vida de todos os cidadãos, né? A importância que ele queria dar para essas pessoas. E ele começa a pintar sobre esses temas. O trabalho dele foi considerado, às vezes, até muito sentimental. Dizem que o trabalho dele seria com excesso de sentimentalismo, mas ele ficava feliz por isso, porque ele dizia que ele conseguia alcançar o objetivo dele, que era desenvolver nas pessoas a sensibilidade pelo trabalho realizado pelos trabalhadores diários, né? Os trabalhadores do dia a dia. A obra dele foi uma resposta, né, à estética que antes existia, que eram as pinturas religiosas, as pinturas mitológicas, né, as pinturas clássicas, e ele tinha um senso de cor muito bom. E as cores que ele gostava mais de utilizar eram os ocres, tonalidades de ocres, os marrons, ele gostava de utilizar também, e ele dava uma grande importância a essas tonalidades, porque elas davam a sensação de terra. Então, quando ele pintava os trabalhadores rurais, ele acrescentava bastante essas cores aí. Ele não foi assim um pintor muito famoso como um Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele não foi nenhum gênio, mas ele teve uma boa contribuição do trabalho dele
para o movimento realista, para o realismo. Ele tem trabalhos dele expostos no Museu d'Orsay, em Paris, e o Ângelus é uma das obras principais dele, está no Museu d'Orsay, em Paris, e ele ele manteve, assim, sempre uma certa poesia no trabalho dele. Ele não desenhava, ele não pintava os rostos muito detalhados, mas ele expressava o sentimento naqueles trabalhos. E isso foi uma das características principais do trabalho dele. Eu estou falando hoje sobre esses dois pintores porque na apostila ela não traz tanto sobre eles. E eles são os dois pintores assim, importantíssimos do realismo. Então, por isso que eu estou trazendo eles para vocês. Pessoal, eu estou bem feliz que logo a gente vai se ver na sala virtual. E eu vou ter oportunidade de vê-los, pelo menos, e ver se vocês estão bem, né? A gente bateu um papinho. Um beijo bem grande para vocês, um abraço e até lá. Tchau, gente!